irmãos, nós vamos prosseguir no estudo da carta aos Filipenses, no capítulo 2, e agora vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 18. Já saímos ali do versículo 11, vamos entrar hoje no versículo 12, pela graça de Deus. E o Tiago vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me e regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Ao estarmos a analisar e estudar aqui a nossa passagem, nós não devemos perder de vista nunca, e eu de vez em quando vou chamando a atenção para isso, não percamos de vista nunca o contexto. Por vezes nós temos que descer a algum pormenor, até porque nos parece ser proveitoso para nós, mas ao entrarmos no pormenor, ao analisarmos a árvore, não percamos a floresta. Gostava de dizer que não esqueçamos que o apóstolo, no capítulo 1, nos versículos 25 e 26, e no 24 também, e ele refere ali que, como nós já vimos, ele gostava de partir, que era muito melhor partir, mas o ficar na carne seria ótimo para ele se isso fosse proveitoso, para proveito deles. Para proveito deles. E isto é de facto muito importante. Para proveito deles, notem bem. O apóstolo revela neste sentimento uma parecência enorme com o Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês se recordam, o nosso irmão José Carvalho, no domingo, na ceia do Senhor, eu até aproveitei e tirei notas do que ele disse e publiquei na internet em forma de pequeno artigo, como um pequeno pensamento. É um pequeno grande pensamento, é um pequeno grande artigo. E ele disse aqui na ceia do Senhor, no domingo passado, e vocês vão se recordar, que ele começou por dizer qualquer coisa como isto. Ele disse que uma mãe que perde um filho terá dificuldade em compreender Romanos 8, não é? Quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele dizia, uma mãe que perde um filho terá alguma dificuldade em poder perceber como é que isso pode contribuir para o seu bem. Ou uma pessoa que é confrontada com a notícia de ter um cancro, foi os exemplos que ele citou, terá dificuldade ou alguma dificuldade em perceber como é que isso pode ser para o seu bem. E depois disse ele a seguir, no entanto o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, foi sujeito à humilhação que nós temos estado aqui a analisar na nossa passagem, e que humilhação, até à morte e morte de cruz, e que sofrimento porque ele passou, e aquilo não foi para bem dele, aquilo foi para o nosso bem. E depois disse assim o nosso irmão José de Carvalho, portanto ninguém tenha dúvidas que Deus nos ama. Portanto, quando ele diz que o mal que nos pode vir é para nosso bem,
pensamos que o mal que veio ao Senhor Jesus Cristo não foi para bem dele. Reparem bem, apesar de ele passar pelo que passou, foi para meu bem. E isto revela a profundidade do amor de Deus por mim. E particularmente eu vejo no apóstolo Paulo o mesmo espírito, quando ele diz, eu se ficar na carne, não me importa ficar na carne, embora partir sendo muito melhor, mas é bom ficar na carne, em qualquer dos casos, diz ele, se isso for proveitoso para vós, não para ele, mas para estes crentes. Uma pessoa que pensa nestes termos é uma pessoa que avançou muito na fé. Alguns dirão assim, eu passei por uma grande tribulação, mas sei que isto é para meu bem. E eu direi assim, esta pessoa que atingiu este patamar e que percebeu em Romanos capítulo 8 que todas as coisas contribuem para o bem dele, se estiver a ser altamente provada e se tem este sentimento real, genuíno, de que está confiado no Senhor porque aquilo é para seu bem, ainda que ele possa não entender, mas confia no que Deus diz, eu direi, esta pessoa está num grande nível espiritual. Mas não está, irmãos. Apenas atingiu os mínimos. Porque um grande nível espiritual é a pessoa pensar no bem dos outros e não no seu bem. E aí é que eu admiro o apóstolo Paulo. Ele está a pensar em passar pelo que passar, sofrer o que sofrer, e reparai que talvez ele pudesse ter partido de uma maneira diferente daquela que ele acabou por partir, ou ter ficado como ficou. Não ficou num palácio, não ficou numa casa de férias, ele ficou numa prisão, numa masmorra, durante anos, até partir de uma forma humilhante. Por amor deles. Para bem deles. Para ele não foi nada bom. Mas ele não estava preocupado com isso. Portanto, a pessoa... E aqui, quando a pessoa atinge este patamar, e quem está a ensinar estas verdades é ele, ele é o exemplo. Eu admiro muito porque ele e os outros ensinadores da Bíblia, porque quando eles estão a ensinar uma coisa, nós olhamos para a vida deles e aquilo é mesmo assim, na vida deles. Não estão a dizer uma coisa que na vida deles não é assim. E eu admiro imenso, porque ele está a falar, a mostrar-lhes, olha, eu quero, já que vou cá ficar, eu quero, como ele diz aqui, que haja proveito para vocês e gozo para a vossa fé. E eu quero vos ensinar algumas coisas. E vou-vos dizer que um dos segredos da vida cristã é a humildade. E esta é a grande lição que ele está aqui a dar. E começa por dar como lição o Senhor Jesus Cristo. Tanto que quando ele chega ao versículo 12, ele diz, de sorte que, ou utilizando outra expressão, ou outra palavra, esta de sorte que poderia ser dito, portanto, isto é uma conclusão. Uma conclusão daquilo que ele está a dizer antes. E nós temos estado a ver no contexto geral que ele está a advogar a tal humildade, não é? Que ele diz, que ele enfatiza no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4. As pessoas não atentarem para aquilo que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. As pessoas não serem contenciosas, não se gloriarem daquilo que fazem, mas fazer as coisas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, anulando-se, e utiliza como exemplo o Senhor Jesus Cristo, como exemplo máximo, sublime da humildade. E ele agora, então, de conclusão, diz, portanto, meus amados, e agora ele faz como que o reforço de todo o raciocínio que trazia lá atrás sobre a questão da humildade, que ele vai continuar depois no próprio exemplo do caso dele, no próprio exemplo do caso de Timóteo e do caso de Epafrodito, como eu também já tive a ocasião de referir. Mas vamos então agora descer um pouco mais, não perdendo a globalidade da questão que está aqui em causa neste capítulo, mas vamos descer agora um pouco mais e vamos pensar no versículo 12. E o versículo 12 é assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, e eu já agora, eu disse a expressão de sorte, meus amados, também é uma expressão que poderia ser traduzida por portanto, meus amados. É um tom de conclusão. E já agora, ele quando diz isto, e reparem que ele utiliza a palavra amados, é uma expressão de carinho. Ele tem um grande carinho para estes crentes. Aliás, isso é transparente em tudo o que ele aqui faz, aquilo aqui diz. Mas comparai com o capítulo 4 e versículo 1,
que diz assim: portanto, meus amados, nota que a expressão é semelhante. Ele chega ao capítulo 4 e volta outra vez a utilizar a mesma linguagem. Ele diz, portanto, meus amados, e depois acrescenta, e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. O carinho que ele tem por estes crentes, o amor que ele tem por estes crentes, é de facto um amor enorme. E então eu quero destacar aqui, de facto, o grande amor que ele tem por eles. E, no fundo, o raciocínio dele é um pouco semelhante ao raciocínio que eu agora acabei de fazer há pouco, quando eu disse, quem está a sofrer muito e, confiando em Romanos capítulo 8, aceita esse sofrimento, esse prejuízo, pensando que aquilo é para seu bem, e se alguém pensa que quem atinge esse patamar está num patamar elevado, dizia eu que não, que essa pessoa não está num patamar elevado, está apenas no, deixem-me dizer assim, no primeiro degrau da elevação a que a pessoa deve subir na vida cristã. Porque é um patamar mais elevado, que é a pessoa passar pelo sofrimento para proveito dos outros e não estar a pensar em qualquer tipo de proveito para si. E eu vejo aqui este carinho dele pelo seguinte, vamos ver se eu consigo explicar aquilo que me vai na alma e que eu vejo nesta passagem. Bem, vou começar por dizer o seguinte. Vamos ler o versículo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Ora bem, ele tem um grande carinho por eles. E porquê? Porque estes crentes estavam num patamar superior à maioria dos crentes. Mas ainda assim estavam apenas no primeiro degrau. Deixar-me dizer assim, é uma forma de eu poder caracterizar, para vocês poderem perceber melhor de que é que estamos a falar. Eu não sei se o degrau se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, e nem sei quantos degraus tem a escada, porque também estou num processo de me esforçar por subir essa escada. Mas, eu não sei quantos degraus é que a escada tem, mas que a escada tem muitos degraus, tem, que temos muito que subir, temos, que nunca subiremos tudo até chegar à glória, só quando chegarmos à glória é que veremos o topo daquilo que Deus tem para nós e vamos ficar deslumbrados e vamos dizer, epá, porque é que eu não vi antes aquilo que eu agora posso entender e ver? E não... Eu andava a dormir completamente. Apesar de tudo, estes crentes estão num nível, apesar de estarem num nível básico da vida da excelência, e por isso é que o apóstolo Paulo estava cá e queria cá ficar para os ajudar a progredirem, a ter um maior proveito e gozo da fé, ainda assim, apesar de eles serem tão básicos, deixai-me dizer assim, ainda assim, eles estavam acima do nível de muitos outros. Porquê é que eu digo isto? Porque a passagem diz uma coisa curiosa que não é muito normal. E eles aí estavam adiantados em relação a muitos. Que era o quê? Que era nós lermos aqui que eles sempre obedeceram. Olha que há muitos crentes aqui na Bíblia, na Palavra de Deus e nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, que eram desobedientes. E que estavam num estado de desobediência. Ponto 1. Ponto 2. Obedecestes sempre. Fantástico. Não é. O vosso saldo na obediência é francamente positivo. Não. É obedecestes sempre. Terceiro ponto importante. Não só na minha presença. Porque muitos andavam bem quando Paulo estava presente. Mas quando Paulo não estava presente, quando Paulo se ausentava, já não andavam assim como andavam como na presença dele. Isto é muito mau. Mas é muito real. Vamos ver, para vocês verem, Gálatas capítulo 4, por favor. Na carta aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele escreve aos Gálatas, agora não vou entrar aqui muito em pormenor, no caso dos Gálatas, mas só quero vos dizer um pequeno pormenor que ele diz dos Gálatas, que é sintomático. Diz ele assim,
no capítulo 4 e no versículo 18. É bom ser zeloso. E eles tinham revelado algum zelo, os Gálatas. É bom ser zeloso, diz o apóstolo. Mas sempre. Não é às vezes. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. E depois diz ele assim, e não apenas, e não somente, quando estou presente convosco. Gálatas 4,18. E não apenas ser zeloso, sim, mas não é só quando eu estou presente. É quando eu estou ausente, também gostava de vos ver zelosos. Mas pelos vistos ele não os via zelosos quando ele estava ausente. Como quando ele estava presente. Estão a ver a ideia? Esta é a tendência natural dos crentes, de uma forma geral, em toda a parte, e desde sempre, em que os Gálatas se inseriam. Irmãos, deixem-me dizer só uma pequena coisa, antes de continuar, deixem-me dizer o seguinte. Nós devemos andar pelo Senhor e não pelos homens. Nós somos servos do Senhor e não dos homens. Nós somos zelosos e devemos ser zelosos pelo Senhor e não por causa dos homens. Se estivesse aqui o apóstolo Paulo, andava tudo aqui a revelar um cristianismo de aparência. Não estando cá o apóstolo Paulo, as coisas já não eram como quando ele lá estava. Mas afinal nós andamos aqui pelo apóstolo Paulo ou andamos aqui pelo Senhor? E quando eu digo o apóstolo Paulo, por outros qualquer. Irmãos, isto é muito importante. É muito importante que nós andemos pelo Senhor. Aquilo que eu ouço de algumas igrejas, em alguns crentes, que dizem assim, eu não vou lá por causa dele. Eu não vou lá, ou não me reúno, deixo-me de reunir por causa dela, por causa dele. Mas o que é isto? Isto é tipo Gálatas. Andam aqui por causa dos homens. Ou não andam por causa dos homens. Andam e não andam por causa de homens. Quando devíamos todos andar aqui por causa do Senhor. Eu já tenho dito muitas vezes, alguns dizem, lá na igreja há muitos hipócritas. É? Vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele cá estava, a Bíblia diz como era seu costume, temos esta expressão dele, acerca dele, como era seu costume, ia à sinagoga. E ele, várias ocasiões, disse, nas sinagogas há lá os escribas e os fariseus que são hipócritas. E ele não ia lá? E eu não ia. E eu já disse isto, já preguei sobre isto, agora não, mas vou dizer. E ele indo lá, quem é que falava? Muitos dos hipócritas. Havia lá alguém que lhe ensinasse alguma coisa. Mas ele estava lá, sentado como os outros, a ouvir. E nós às vezes pensamos que somos os sabe-tudo, que ninguém tem nada para nos ensinar, que somos grandes pregadores e que não há nenhum pregador que vá ali acima ao púlpito que me ensine a mim alguma coisa, porque eu já sei tudo. Irmãos, que Deus nos livre de tal pensamento. Porque o esvaziar que o Senhor Jesus Cristo foi sujeito é visto nisto também. Ele estava mesmo vazio. Ele esvaziou-se mesmo. E nós precisamos de ser assim humildes. E não andar por causa dos outros, mas pelo Senhor. Nós vimos aqui reunir-nos por causa do Senhor. Nós vimos aqui para adorarmos o Senhor. Somos servos do Senhor. E se houverem crentes que se andam bem e que são uma bênção, graças a Deus por eles. E se eles imitarem o Senhor, é bom eu olhar para eles e imitá-los, porque imitando-os, imito o Senhor. Mas não andemos por eles, mas pelo Senhor. Voltando à nossa passagem. Vimos o caso dos Gálatas. Voltando aos Filipenses. Bem, o que é que nós temos aqui na nossa passagem, no versículo 12? Vamos ler outra vez. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, já viram, não era só na presença dele. E ele não diz assim, mas também na minha ausência. Ele não diz, mas também na minha ausência. Bem, eles se obedecessem, se eles andassem bem, também, não apenas quando ele estava presente, mas também quando ele estava ausente, isso para mim já era fantástico. Já estavam acima dos Gálatas. Mas não é isso que lemos aqui. O que nós lemos aqui é que eles
não somente andavam assim na presença dele, mas muito mais na ausência dele. Isto é fantástico. O normal seria andarem muito mais na presença dele. Mas não é isso que lemos aqui. Nós lemos que eles andavam muito mais na ausência dele. Portanto, eles estavam num patamar, de facto, eles estavam a escalar a escada da fé, os degraus, eles estavam a escalá-los de uma forma admirável. E por isso não admira o apóstolo ter este carinho, como eu estava a dizer, este amor tão grande por eles e dirigir-se a eles desta forma tão afetuosa, como sendo meus queridos. Irmãos, há aqui uma grande lição que temos que aprender. Na nossa vida cristã, nós podemos ter cultivado virtudes na nossa vida cristã, que até são exemplares, e até direi mais, e até poderão ser únicas em relação àquilo que nos circunda. Mas nós não somos perfeitos, irmãos. Mas nós ainda não subimos a escada toda. Ainda há muito degrau para subir. E no caso concreto deles, eles até pensavam nos outros. Vamos não esquecer do contexto, ok? Humildade. Eles até não se esqueciam dos outros. E se havia exemplo disso, foi a forma como eles pensaram no apóstolo. E como eles até se privaram dos seus próprios bens em benefício do apóstolo e tiraram ofertas para enviar ao apóstolo. Estavam a pensar nele, no bem-estar dele, nas necessidades dele. E esqueceram-se um pouco de si e pensaram mais nos outros. Estão a ver? Mas pensam que a humildade que Deus advoga para nós é apenas isto? É isto que o apóstolo tinha ficado cá para lhes transmitir, lhes ensinar mais do que aquilo que eles até já tinham conseguido como um grande exemplo. Eu às vezes acho graça, quando às vezes há pessoas, isto vale o que vale, e na presença de Deus não vale nada. Mas há pessoas que às vezes chegam ao pé de mim, já me apercebi disso, e já fizeram referência a alguma suposta humildade que eu tenho. Tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu digo. Referem-se a alguma suposta humildade que eu tenho, revelada num aspecto ou noutro da minha conduta, ou do meu proceder, ou do meu andar. Mas sabem de uma coisa, irmãos? Eu não sei se aquilo que elas pensam tem ou não validade perante Deus. Ou se tem alguma verdade. Até admito que possa ter alguma. Quem quiser ser humilde nunca vai saber que é humilde. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu às vezes assusto-me com o meu orgulho. Assusto-me. Percebem? Alguns às vezes pensam que A ou B ou C, citei o meu exemplo porque é o meu exemplo, porque é o meu caso, é aquilo que eu sinto, aquilo que eu ouço. Não pensa que eu embandeiro em arco, que eu fico ali todo embevecido e a babar-me todo porque alguém me elogia nisto ou naquilo. Eu tenho consciência da minha extrema fraqueza. E assusto-me com a dimensão do meu ego. Em alguns aspectos, podemos revelar alguma humildade ou anulação do ego. Mas às vezes surpreendemos-nos ou somos surpreendidos com um crescimento assustador do ego em nós, que se pode revelar de muitas maneiras. E é isto que eu admiro na parte do apóstolo. Ele está a falar com um carinho enorme em relação a estes crentes, está-lhes a dizer assim: irmãos, eu até reconheço virtudes em vocês. Estou a citá-las. É só ler com atenção o que ele está a dizer. Mas vocês têm que ser salvos do vosso ego. Vocês até já têm mostrado algum altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Vocês já têm revelado o pensar mais nos outros do que em vocês próprios. Mas ainda há muito de vocês mesmos em vós. E a prova disso está no conflito que existe aí internamente entre essas duas irmãs. Há duas irmãs aí que estão aí num conflito. E pelos vistos, se calhar, às vezes, até se orgulhavam um pouquinho da humildade que eles pensavam ter. Se calhar, a vanglória. Porque ele cita aqui vanglória, no versículo 4.
nada façais por contenda, que era o problema que havia ali, conflito, e quando há conflito é um problema de egos a chocarem, e também, ou por vanglória. E o ego também se manifesta no exaltarmos a nós próprios, no engrandecermos a nós próprios, no vermos-nos grandes, ou querermos que os outros nos vejam grandes. Isso é uma glória vã. E o apóstolo está como que a dizer assim, ei, vocês já têm muito que crescer. E eu acabei de vos dar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se aniquilou a si mesmo. Portanto, é o que ele diz agora, de sorte que, portanto, meus amados, e depois eu acho que, porque ele é fantástico, ele é um exímio ensinador. Paulo é um ensinador exímio. Ele, para ensinar uma verdade dura, ele prepara o terreno. E começa por lhes dizer, eles vão ter que aprender coisas duras. Mas ele vai ter que começar, vai falando de coisas doces. É como aquele xarope amargo que a criança tem que tomar e não gosta. E que a mãe não sabe como é que lhe vai dar, mas tem que lhe dar. E mete lá um bocado de açúcar no meio para aquilo não ser tão amargo. E então este dulcificar do seu discurso, meus amados, como sempre obedecestes, e eles todos contentes. Epá, ele está a dizer que nós estamos a elogiar. Sempre obedecestes, não só na minha presença, coisa que os Gálatas nunca ouviram, mas na minha ausência e mais, muito mais na minha ausência. Vocês já são mais dedicados quando eu não estou presente do que quando eu estou presente. Devem ser assim um pouco como eu. Deviam ser assim um pouco como eu, isto pela parte negativa, claro. Quando às vezes vem aí alguém de fora e vai pregar e tal, e está cá, e vai, como agora vai acontecer este fim de semana, se Deus quiser, com o nosso irmão Francisco, quando ele vier, e eu vou ficar ali descansado, refastelado, ou seja, a minha diligência e o meu zelo já não vão ser com intensidade como se ele não viesse. Porque vou descansar um bocado. Ele está lá, ele cuida, ele trata. Estão a ver a ideia? Estão a ver o pensamento? Que Deus me livre, eu não quero perder a intensidade nem o zelo. Mas percebem o que eu quero dizer? Como é que, assim talvez possam perceber o porquê de eles revelarem mais zelo na ausência dele do que na presença dele. Porque ele tanto presente, ele fazia, ele falava, e eles descansavam um bocado mais à sombra. Assim também, diz ele no versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor. Eis aqui uma frase que tem sido um bico de obra e um quebra-cabeças para muita gente que lê aqui esta passagem da Bíblia e para muitos estudiosos da Bíblia. Bem, irmãos, qual é o contexto? Esta é que é a grande questão. Qual é o contexto? Aliás, eu tive a ocasião de já referir durante o estudo, no capítulo 1, porque ele faz referência a isso. Aliás, vocês vão se recordar que ele diz no versículo versículo 19 do capítulo 1, ele diz, porque sei que disto me resultará salvação. E, portanto, quando nós analisamos ali a palavra, o termo salvação naquela passagem, tivemos a ocasião de mostrar que a Bíblia, quando fala de salvação, nem sempre se refere à salvação da alma. E vimos que a salvação na Bíblia tem 3 tempos. A Bíblia, em relação ao pecado, tem 3 tempos, por um lado, temos a salvação no passado, no presente e no futuro, e isto em relação ao pecado é significativo, porque significa fomos no passado salvos da condenação do pecado. Em relação ao presente, estamos a ser salvos da presença, do poder do pecado, e no futuro seremos salvos da presença do pecado. E, portanto, é muito importante, quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, estarmos a ver no próprio contexto a que é que estamos a referir. O apóstolo está aqui a falar de quê? Está a falar da salvação dos filipenses. De facto, está a falar da salvação dos filipenses. Mas que salvação? Da alma deles? Não!
Ele não está a falar da salvação em relação ao passado, porque isso eles já estavam salvos, já vamos ver que estavam mesmo. Ele está a falar da salvação no tempo presente. Ele está a falar da salvação do poder que o pecado tem. Ele está a falar da salvação do ego. Ele está a falar da salvação de si mesmo. Eu um dia fui salvo do inferno e eu agora preciso ser salvo de mim próprio. Eu tenho que ser salvo de mim próprio. O pecado tem um poder tremendo e o pecado ainda habita em mim. E Deus quer me salvar no presente do poder do pecado. E que se traduz, no fundo, na manifestação, no apaparicar, no regar, no fazer crescer o ego. E não aniquilá-lo. Bem, então vamos ver muito rapidamente algumas coisas importantes. Operai a vossa salvação. Bem, em primeiro lugar, para vocês poderem perceber, o apóstolo não está aqui a dizer para operarem pela nossa salvação. Isto é muito importante. O apóstolo não está aqui a dizer operai, ou trabalhai, ou esforçai-vos pela vossa salvação. Mas é trabalhar a vossa salvação. Também não está aqui a dizer trabalhai para a vossa salvação. Mas está a dizer trabalhai a vossa salvação. A nossa salvação tem que ser trabalhada. Nós fomos salvos. E agora há muito trabalho a ser feito que temos que fazer. Isto é muito importante. Temos que ter esta noção. Mas mais. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o capítulo... para vocês verem que o apóstolo não está a falar da salvação da alma deles com clareza. Para além disso que eu acabei de referir. Vejam o que é que diz o capítulo 1 e versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, estão a escrever a quem? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Ele está a escrever a santos, irmãos. Ele não está a escrever a pecadores perdidos. Ele não está a escrever a pecadores perdidos sem salvação para que agora façam obras para serem salvos. Ele está a falar a pessoas que já estão salvas, que estão santificadas em Cristo, pela fé em Cristo foram santificados e que já estão salvos e por isso são santos e precisam de trabalhar a sua salvação. Não é trabalhar para a salvação, é trabalhar a sua salvação. Eu já vou referir alguns aspectos em relação a isto, mas eu gostava de dizer para já o seguinte. Há alguns, isto às vezes é impressionante, o diabo é muito esperto, e ele tem sempre os seus seguidores de uma forma sempre repetícia tantas vezes. Se há alguns que pegam numa passagem como esta, tirando-o do contexto, e procuram querer mostrar que a salvação é pelas obras, e que temos aqui a necessidade de se trabalhar pela salvação, que não é isso que está aqui escrito, como nós já vimos, há outros ainda que dizem outra coisa. Temos que trabalhá-la para não a perdermos. Percebem? Há alguns que não dizem que temos que trabalhar para sermos salvos, mas temos que trabalhar a salvação para não a perdermos. Queridos irmãos, nenhuma nem outra coisa tem validade nas Escrituras. Bem, em primeiro lugar, eu gostava que vocês lessem algumas passagens que me parecem muito importantes. Efésios 2, 8 a 10, uma passagem clássica, muito importante, mas que nós vamos lê-la mais uma vez. Acerca da salvação, o apóstolo é muito claro, dizendo no versículo 8, acerca da salvação da alma. Porque pela graça sois salvos. Notem bem, traduzindo isto, o que é que isto quer dizer? Sois salvos por um favor de Deus que vocês não merecem. Portanto, quando há alguém que surge dizendo que eu, para ser salvo, tenho que fazer alguma coisa, e entenda-se fazer alguma coisa para que eu mereça ser salvo, que é isso que está em causa, o apóstolo Paulo mostra claramente que a salvação é uma dádiva divina que não merecemos. Não se trata aqui de alguma coisa que eu fiz e que Deus, para me recompensar, me salva por aquilo que eu fiz, mas trata-se de algo que Deus me dá sem que eu mereça. E, portanto, está anulado qualquer coisa que eu possa fazer. Certo?
Isto é tão simples na sua lógica que não há maneira de contrapor isto. E como se não bastasse, ele continua e diz no versículo 8, isto não vem de vós. Para que não haja dúvidas. Isto não vem de vós. Se pensais que esta salvação que eu dou da vossa alma vem de vós, em alguma medida, não vem em medida nenhuma. A salvação é toda ela de Deus. E eu aqui precisava de ficar várias semanas só para falar acerca da salvação como sendo toda ela divina, do princípio até ao fim, em que não há dedo humano em absolutamente nada na obra da salvação. Dou graças a Deus por quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Todos fugiram. Todos. Porque se alguém lá tivesse ficado, ainda podia alguém dizer que esse alguém que lá ficou esteve a ajudá-lo a realizar a obra da minha salvação. Mas ele fê-la sozinho, sem a ajuda de ninguém. Dou graças a Deus porque o ser humano gosta muito de fazer qualquer coisa. Dou graças a Deus porque quando Deus criou os céus e a terra e criou depois a erva verde e os animais e povoou a terra com os animais, no fim criou o homem. E dou graças a Deus porque no processo todo da criação, o homem foi o último a ser criado. Porque se Deus tivesse criado primeiro o homem, eu não tenho dúvidas que o homem iria dizer que ele teve parte na obra da criação. Mas não teve. O homem não tem parte nem na obra da criação, nem muito menos na obra de nova criação. Porque esta salvação que estamos a falar é a nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. E podia falar muito ao longo dessa linha, mas não vou falar. Mas ele confirma no versículo 8, para que ninguém tenha dúvidas, isto não vem de vós. É dom de Deus, é oferta de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, versículo 9. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Quando chegarmos ao céu, ninguém se vai gloriar. E nós temos descrições do céu na Bíblia e vemos o que é que se passa lá. E vemos que só há glória do princípio até ao fim, em todo o tempo, permanentemente, exclusivamente, só dirigida ao Senhor Jesus Cristo. A glória toda para Deus. A glória toda dirigida ao Cordeiro de Deus. Ao Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque lá ninguém se gloria. E os que lá estão são os salvos. Os tais que foram salvos, não merecendo a salvação, não tendo feito nada pela salvação, nenhuma obra, e não tendo, portanto, nada de que se gloriar. E o versículo 10 diz, porque somos feitura sua, foi Ele que nos criou, esta nova criação. E agora estamos aqui a falar desta feitura, estamos a falar da nova criação que ele criou. Somos uma nova criação dele. E o versículo continua para que ninguém tenha dúvidas, que a feitura é a criação. Criados, não tem a palavra criar, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele fez tudo e agora é que estamos habilitados a fazer boas obras. Não podemos fazer boas obras antes. Não temos essa capacidade. E nesta semana escrevi umas linhas versejando acerca deste facto, de que só depois de sermos crentes podemos estar habilitados a fazer o que quer que seja, mas não antes. As quais Deus preparou, até nisto não há mérito em nós. Já repararam? As boas obras para depois da salvação foi Deus que preparou, para que nós agora andemos nelas. Até nisto. Por isso é que diz a palavra de Deus, depois de havendo feito tudo, estava a falar a discípulos, considerai-vos servos inúteis. Não fizestes mais do que a vossa obrigação. Não há mérito nenhum. Portanto, prezados irmãos, as obras na questão da salvação da alma nunca existem. Estão excluídas, estão proibidas. A Bíblia é clara, Efésios 2, 8 a 10.
Portanto, a salvação que temos aqui a falar nesta passagem só pode ser mesmo a salvação do ego. O próprio contexto revela e confirma. Mas há outra passagem que eu quero que vocês leiam. Tito 3:5. Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz ele assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Sabem o que é misericórdia? É que além de nós recebermos, como Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, que a salvação é uma dádiva que Deus me dá, que eu não mereço, ouçam bem. Em Efésios 2, a salvação é uma dádiva que Deus me dá, que eu não mereço. A salvação aqui é algo que Deus me dá quando eu merecia ser punido. Não é que eu não mereça receber, apenas. É que eu merecia ser castigado. Por isso é que temos aqui misericórdia. Graça significa recebermos o que não merecemos. Misericórdia significa não recebermos o que merecemos. Que era castigo neste caso. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não há mérito em nós. É tudo dele. Neste caso temos aqui uma alusão ao Espírito Santo na obra da salvação. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo tiveram parte na obra da nossa salvação. Não vou agora falar acerca disso, mas quero que vocês leiam, não pelas obras que houvéssemos feito. Outra passagem, Romanos capítulo 4. Estas passagens são muito importantes sobre esta matéria. Evidentemente que eu teria muito gosto em fazer uma análise dispensacional destas verdades, mas neste momento não me parece oportuno referir isso para não perdermos o fio à meada. Em Romanos, no capítulo 4, nós lemos assim nos versículos 4 e 5. Esta é uma passagem também para nós não esquecermos nunca e a gravarmos bem, a registarmos bem. Diz ele assim, versículo 4. Ora, há aquele que faz qualquer obra, diz ele, o apóstolo diz assim, há aquele que faz qualquer obra, quando lhe é feita uma imputação como resultado da obra que ele fez, diz ele, não lhe é imputado o galardão, a recompensa, pela obra que fez. O galardão ou a recompensa não lhe é imputado segundo a graça. Imaginem que se eu fosse salvo por aquilo que eu faço, a minha salvação seria uma espécie de galardão que Deus me daria. Seria uma espécie de pagamento àquilo que eu fiz. Seria uma espécie de recompensa àquilo que eu fiz nas minhas obras. Se isso acontecesse, eu não seria salvo por graça, mas segundo dívida. Mas nós já lemos que somos salvos pela graça. Ou seja, Deus salvar-me-ia porque se sentiria endividado para comigo. Porque eu fiz qualquer coisa e ele sentir-se obrigado a recompensar-me por aquilo que eu fiz. E então, a salvação, quando ele me desse, nesses termos, seria com base numa dívida. E diz Paulo, não, nós não somos salvos por dívida, somos salvos pela graça. E continua ele no versículo 5 e diz assim, mas aquele que não pratica, que não faz obra, mas crê, simplesmente crê, pela graça sois salvos por meio da fé, lembram-se Efésios 2:8? Mas crê naquele que justifica o ímpio, e o que estamos aqui a falar é de salvação de quem não merece. Estamos a falar de salvação de ímpio, não estamos a falar de salvação de piedoso, não estamos a falar de salvação de pio. Notem que Deus está a salvar pecadores que não merecem, pior, que merecem ser castigados. Há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. E quem é que justificou o ímpio, Senhor? Como é que ele o fez? Na cruz. Ele foi tratado como ímpio para que eu agora possa receber de uma base justa a salvação que ele me quer dar. Ele foi tratado como ímpio e castigado como ímpio para eu ser poupado.
e não tenho que fazer nada. Porque creio naquele que justifica o ímpio e justifica-o pela obra da cruz. Foi na cruz que Ele me justificou. Pelo sangue da sua cruz. A minha fé, simples fé, sem nenhuma obra, é-me imputada como a justiça que eu preciso para poder entrar no céu e ser salvo. A passagem da Bíblia é muito clara. Em Filipenses, no capítulo 2, na nossa passagem, portanto, não temos ali a salvação da alma, mas temos a salvação do ego. Eu não sei porquê, mas acho que toda a gente a fugir do ego. Ninguém quer enfrentar a realidade. E a verdade é que nós temos um grande problema, que somos nós próprios. E temos que ser salvos do nosso grande ego. E ele é muito matreiro. E às vezes parece que está vencido, mas está bem vivo. Está bem vivo. Gostava de dizer o seguinte. Esta passagem também não quer dizer trabalhar a nossa salvação para não nos perdermos. Porque depois do apóstolo Paulo dizer, na segunda carta a Timóteo, se não estou em erro, eu agora não me lembro da passagem de cor, mas ele diz, acho que é na segunda carta a Timóteo, talvez alguém me possa ajudar, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Obrigado. Obrigado, Tiago. 2 Timóteo 2,13. Quando eu era um jovem assim como o Tiago, havia um grande grupo de jovens, mais ou menos da minha idade, lá na igreja, e nós costumávamos estudar a Bíblia juntos, particularmente ao domingo à tarde. E quando estávamos todos a estudar a Bíblia, como estamos a estudar agora aqui, e queríamos encontrar uma passagem, como agora quisemos encontrar uma passagem, havia lá um Tiago na altura, que é o nosso irmão Duarte, nas Fontanhas, em São João da Madeira. Melhor, era o irmão Armando, perdão. Também nas Fontanhas, em São João da Madeira, não era o Duarte. O Duarte também sabia muito, mas o Armando, aquilo era 5 estrelas. Era a melhor concordância viva, foi a melhor concordância viva da Bíblia que eu vi até hoje. Pimba! Como é que é? 2 Timóteo 2,13. Aquilo foi logo, sem pestanejar. Tal! Era assim o Armando, que é o pai do nosso irmão Simão Pedro. Uma maravilha mesmo. E dou graças a Deus porque as notícias que tenho ouvido acerca dele são as melhores. Agora, na idade que tem, que ele é ligeiramente mais velho que eu, está a ser uma bênção enorme. Ele que nunca pregou. Está, pelo que me chegou aos ouvidos, está um excelente ensinador da palavra de Deus. Mas ele era a nossa enciclopédia viva. Então, 2 Timóteo 2,13, nós lemos assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Perante uma passagem destas, para não falar de Romanos capítulo 11, quando o apóstolo diz, os dons de Deus, os dons de que estamos a falar, são sem arrependimento. Deus nunca dá uma dádiva e depois se arrepende daquilo que dá. Deus nunca tirou uma coisa que deu. Os dons de Deus, as dádivas de Deus, lemos em Romanos 11, são sem arrependimento. Depois de lermos passagens como esta, e esta aqui, ainda que eu seja infiel, quem é que disse que eu tenho que estar a trabalhar para me manter salvo? Quem é que diz, onde é que está isso escrito na Bíblia, que eu tenho que fazer obras para que não me perca? Queridos irmãos, só quem estuda mal a Bíblia. Porque ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Sabem porquê? Porque ele não se pode negar a si mesmo. Ele não pode dar o dito por não dito, como os homens dão. Ele não diz sim agora e depois diz não. A palavra dele, como ele nos aconselha a nossa, é sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não é sim e depois não. E é este Deus assim. Este Deus que dá e não tira. Que dá para sempre. Que leva homens como Paulo a viver da maneira que viveu. Tendo ele próprio dito. Então se é assim, pecaremos? Para que a graça abunde, visto que a graça é grande?
para que ela abunde mais? De modo nenhum, diz ele. E nós encontramos este homem a viver uma vida consagrada como nenhum legalista algum dia conseguirá viver. E quando falo em legalista, daqueles que gostam muito de fazer obras. Eu já tive a ocasião de dizer que uma mãe, sem ter nenhuma lista de regras lá em casa, faz mais pelo filho do que algum assalariado faria se tivesse lá uma lista de regras para acudir à criança quando ela precisasse de cuidados. Ouviram bem o que eu disse? Qualquer assalariado, pago a peso de ouro, que tivesse uma lista de fazeres que deveria fazer, a tomar conta de uma criança que estivesse a dormir, nunca faria, nem nunca fará, o que uma mãe que não é paga e que não tem nenhuma lista faz pelo seu filho. Só quem não foi salvo e não conhece o amor de Deus pode dizer que então agora vamos pecar. Que Deus nos ajude. Eu tinha aqui mais coisas, mas vamos ficar para a semana, se Deus quiser. Já não é mau a gente ter visto o que viu agora. Vamos ficar por aqui. Mas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, para já, o que eu quero que vocês fiquem com a ideia é de que o contexto é a humildade, a conclusão que o apóstolo vai tirar no versículo 12 é a humildade, e eles, apesar de já revelarem alguma dose de grande espiritualidade, eles têm que crescer mais. Há margem de progresso, há sempre margem de progresso para nós. E o apóstolo Paulo, não é por acaso que ele próprio diz acerca de si mesmo, nesta mesma carta, é aqui que ele diz, que ele prossegue para o alvo. Ele diz, não que o tenha alcançado, mas prossigo. Será por acaso que é nesta carta que ele diz isto? Que nós vamos depois ver mais à frente? E ele achava que ele próprio tinha margem de progresso. Ele está a dizer isto a eles, mas ele não está a pôr lá nos pincas a dizer assim, olha, eu sou maior e vocês, coitadinhos de vocês. Não, ele está a dizer, eu estou a crescer convosco. Eu quero que vocês cresçam. Mas eu também estou em fase de crescimento. Que Deus nos ajude. Este é o Espírito. Que Ele nos ajude a sermos crentes a sério. E Ele vai nos ajudar certamente. Louvado seja o seu nome. Amém.